Boa tarde, como estão vocês? Estão bem? Espero que todos estejam bem. Vamos começar hoje falando um pouquinho da termodinâmica. Vamos iniciar falando da lei zero e da primeira lei da termodinâmica. Bom, o que a termodinâmica estuda? Ela é um pedaço da física, um ramo da física que estuda as leis que regem a relação entre calor, trabalho e outras formas de energia. Um exemplo que a gente vai ter é a primeira lei da termodinâmica, que vai relacionar a energia interna com o calor e o trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho dos gases ideais. Bom, todo gás real, todos os gases reais, se eles estiverem em baixas concentrações, se a densidade for pequena, ou seja, se eles estiverem distantes um do outro, eles vão obedecer à relação da lei dos gases ideais, que é pressão vezes volume igual ao número de mols vezes a constante dos gases ideais vezes a temperatura. A energia cinética de translação média dos átomos ou moléculas. Então, se nós temos em um volume um determinado gás, e ele está a uma certa temperatura, cada átomo ou molécula que está dentro daquele volume, que constitui aquele gás, vai ter uma velocidade. Eles vão estar em movimento, colidindo um com o outro e colidindo com as paredes também do recipiente, que é o que vai dar a pressão, que vai estar relacionado com a pressão. Bom, a energia cinética de translação média desses átomos ou moléculas depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a energia cinética de translação. E ela é dada por 3 meios de kT. K é a constante de Boltzmann, T a temperatura. 3 meios por quê? Se eu estou falando em energia cinética, eu estou falando de velocidade. Se nós pensarmos que a velocidade, nós já sabemos que a velocidade ela tem 3 componentes, Vx, Vy e Vz. Então, nós teríamos meio kT, 1 sobre 2 kT para cada direção dessa velocidade. A energia média, a energia total seria 3 meios de kT, pegando os 3 eixos. Isso se chama teorema de equipartição de energia, que envolve também oscilação e rotação, que eu vou falar daqui a pouco. Bom, então, a constante de Boltzmann ela é dada por a constante dos gases ideais dividido por Na. Quem é Na? Na, vocês já devem ter visto em química, é o número de Avogadro, que é igual a 6,02 vezes 10 a 23 mol a menos 1. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que é o número de átomos, nós temos 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas em cada mol, certo? Agora, se o gás for monoatômico, o que é um gás monoatômico? Ele é um gás que é formado por átomos isolados, e não por moléculas. Exemplo, hélio, neônio, argônio. A energia interna desses gases monoatômicos vai ser a soma das energias cinéticas de translação dos átomos, já que eles é monoatômico, não constitui uma molécula, né? Pois os átomos isolados não possuem energia cinética de rotação. Isso foi comprovado na teoria quântica. Nesse caso, a energia interna desse gás monoatômico vai depender somente da energia cinética de translação. A energia cinética, nós já vimos que é 3 meios de R sobre NaT. Número de mols vezes a quantidade de átomos que contém cada mol, vezes a energia cinética. Cancela o Na com Na, a gente vai ter que a energia interna vai ser 3 meios de nRT, onde essa temperatura é dada em kelvins, tá? Ou seja, a energia interna de um gás monoatômico, ela só é
a energia devida à energia cinética, e ela é dada por 3 meios de nRT. E se a molécula for diatômica ou poliatômica? Né? Pode existir também energia devido à rotação e energia devido à oscilação, mas para valores altos de temperatura. Se você pensar numa diatômica, por exemplo, você tem 2 átomos que compõem essa molécula diatômica. Quando a temperatura estiver bem alta, vai haver oscilação da molécula, dos átomos que constituem essa molécula. Então, nós vamos ter uma energia associada à oscilação. Uma energia um pouco mais baixa, nós vamos ter a rotação. Esses 2 átomos aqui, dessa molécula diatômica, eles vão poder girar em torno de um eixo que é perpendicular à linha que liga os 2 átomos. Lei zero. A lei zero, ela fala do equilíbrio térmico. Ela simplesmente fala que se dois sistemas estão em equilíbrio térmico, ao serem colocados em contato, não haverá fluxo de calor entre eles. Ou seja, por que não vai haver fluxo de calor? Porque a temperatura vai ser a mesma. Então, se eles entram em contato e a temperatura é a mesma, não vai haver fluxo de calor. E a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica diz que a variação da energia interna vai ser igual ao calor menos o trabalho. Ou seja, para todo sistema termodinâmico existe uma função característica denominada energia interna. A variação dessa energia interna entre 2 estados quaisquer, que é um estado? Um estado ele é determinado pelos valores da pressão, da temperatura e do volume. Então, um gás está no estado inicial com um certo volume, uma certa temperatura e uma certa pressão. E vai passar para um estado final com uma outra temperatura, um outro volume, uma outra pressão, ou pode continuar com a mesma pressão e variar somente a temperatura e o volume, mas se mudar um desses 3, já vai ter mudado o estado. Então, a variação da energia interna entre 2 estados quaisquer pode ser determinada pela diferença entre a quantidade de calor e o trabalho trocados com o meio externo. A gente vai convencionar que quando o nosso gás receber calor, energia na forma de calor, esse calor vai ser positivo. Se ele estiver cedendo calor, esse calor vai ser negativo. E essa convenção está de acordo com Q menos o trabalho, com esse sinal que nós colocamos aqui. O trabalho, na equação que representa a primeira lei da termodinâmica, o trabalho e o calor vai depender de como a mudança de estado ocorre. Agora, a energia interna, ou seja, a diferença de Q menos o trabalho, sempre essa diferença Q menos o trabalho, ela só vai depender do estado inicial e do estado final. Não vai depender de como vai ocorrer essa mudança de estado. Se vai permanecer com a temperatura constante ou com o volume constante, ou se vai ser adiabática, ou seja, a variação da energia interna independe do processo. Só depende do ponto final e do inicial. Mas o calor e o trabalho vão depender de como vai ser realizado essa mudança de estado. Transformações termodinâmicas particulares. O que é uma transformação isotérmica? A própria palavra já
nos indica, né, o que é. Isotérmica é quando a temperatura é constante. Então, se a gente lembrar que a energia interna de um gás perfeito a baixa temperatura ou monoatômico é em função da temperatura, nós temos que, se a temperatura é constante, a variação da energia interna vai ser zero, né? Final menos inicial vai ser igual a temperatura final menos a temperatura inicial, que é zero. Então, lá na primeira lei da termodinâmica, a gente vai ter que o calor é igual ao trabalho. Transformação isomérica é quando a gente tem um volume constante. Vamos relembrar um pouquinho aqui. O que é o trabalho? É força escalar, vetor força escalar, vetor deslocamento, produto escalar. F é a força, D é o vetor deslocamento. Se o vetor força estiver na mesma direção e sentido do vetor deslocamento, o trabalho é simplesmente a força vezes o deslocamento. Se nós lembrarmos que a pressão é a força sobre a área, a gente pode substituir força, pressão vezes a área nessa expressão aqui em cima. Então, o trabalho vai ser pressão vezes a área vezes o deslocamento. A área vezes o deslocamento vai me dar a variação de volume. Então, nós temos aqui, o trabalho vai ser a pressão vezes ΔV. Então, se V é constante, para um volume constante, o trabalho vai ser zero. Se o trabalho é zero, a variação da energia interna vai ser igual ao calor. Isso aqui, gente, está feito de uma maneira meio simplória para vocês entenderem por que o trabalho depende da variação do volume, tá? Porque no nível de graduação, por exemplo, a gente tem que o trabalho vai ser integral de PDV, entendeu? A gente vai transformando, vai entendendo melhor essa equação, tá certo? Mas para o nosso objetivo, basta nós entendermos isso aqui, tá certo? O que são transformações isobáricas? É quando a pressão é constante. Então, considerando os gases perfeitos, eles obedecem a essa lei aqui, PV igual a nRT, pressão, volume, temperatura. Se a pressão é constante, se eu dividir aqui, passar a pressão dividindo e passar a temperatura para o outro lado dividindo, eu vou ter NR, que é uma constante, né? Dividido pela pressão, que é a minha condição aqui, que eu vou fazer uma transformação. Vou mudar de estado mantendo a pressão constante, implica que o volume dividido pela temperatura vão ser constantes. Então, quer dizer, se o volume subir, a temperatura tem que subir. Se o volume diminuir, a temperatura também diminui. Transformações adiabáticas são aquelas que não há troca de calor. Então, na primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q menos o trabalho, Q é igual a zero, a variação da energia interna vai ser igual a menos o trabalho. Expansão livre. Imagine que nós tenhamos um gás preso, confinado nesse cilindro. Desse lado de cá é feito vácuo. Esse gás vai, vamos supor que perfure essa película e comece a fluir para o lado do vácuo. Se ali é vácuo, essas partículas do gás não vão encontrar nenhuma resistência ao expandir. Então, não vão realizar nenhum trabalho. Então, o trabalho vai ser igual a zero. Se essa expansão está sendo adiabática, o calor também vai ser igual a zero. Então, a variação da energia interna também vai ser zero. Se a variação da energia interna vai ser zero, quer dizer
que durante essa expansão livre a temperatura manteve-se constante. Bom, por hoje é só. Terminamos aqui. Daqui a pouco eu coloco mais um vídeo para vocês com alguns exercícios resolvidos sobre esse assunto. Um grande beijo e fiquem com Deus.